Estimados colegas, agentes de saúde, agentes de endemias de todo o Brasil, eu sou Arouvel, sou agente de saúde, sou professor também de História, de Ciências Biológicas e também sou educador financeiro. Inclusive, tenho turmas, um curso completo sobre educação financeira e investimentos. Você deve aprender a poupar. Já temos aí mais de 50 colegas de diferentes estados do Brasil e outros indicados por eles participando dessa minha mentoria. Eu ensino passo a passo como você deve investir, são ser sócio de grandes empresas, como as ações da Bolsa de Valores, você pode ser sócio do Banco do Brasil, de uma mineradora como a Vale, e receber os mesmos lucros, né, na mesma proporção que ele é dividido com os outros acionistas. Então, aprende a ter bons rendimentos, deixe o dinheiro trabalhar para você. Portanto, você pode fazer contato comigo e também conhecer mais, participar desse meu curso completo e aprender a guardar dinheiro e deixar o dinheiro te dar retornos mensais. Todo mês você vai receber os juros, os rendimentos desses investimentos. Além do retorno, é também uma motivação enorme para você aprender a poupar. Se você não tem nada, não consegue guardar dinheiro, não é a forma correta para um chefe de família, uma chefe de família lidar. Então você deve sim ter uma reserva, investir também no Tesouro Direto, que faz parte aí do Banco Central, títulos do Banco Central, e ter retornos, ter juros desses seus investimentos. O dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Participe comigo, tem mais de 30 aulas gravadas que eu mesmo gravei nesse mesmo formato aqui, apresentando tela, apresentando minha conta bancária, onde eu faço investimentos, como fazer os investimentos e, melhor, explicar por que que você deve escolher determinados investimentos. Então, seja sócio de grandes empresas. Fale comigo e você vai poder conhecer esse curso. Vale muito a pena. Vamos ao conteúdo de hoje, onde vou apresentar aqui o fórum da disciplina 13, não é isso? Já está aí disponível. É um texto muito longo, viu? Esse aqui é o texto motivacional do fórum. Repare que ele é muito extenso. E eu vou deixar na sequência um texto de referência. Eu escrevi um texto que você pode pegar como base para também desenvolver o seu comentário e tirar nota 10 no fórum. Então, o fórum vale aí 40 pontos, tem um peso enorme na sua média final aí da sua disciplina. Então, vamos entender aqui o texto e depois eu vou fazer a leitura de como comentar. Vamos lá, resolução de uma situação problema na prática. Então, aqui é um caso fictício, mas isso é o que mais acontece também. Não é só é fictício porque diz o nome aqui de uma pessoa, então foi inventado. Mas se trata de casos que acontecem. Então, aqui é um caso, né, uma situação problema, envolve uma idosa de 62 anos que mora sozinha e nos últimos meses ela tem demonstrado sinais de isolamento social. Então, quem é que percebeu? O agente de saúde, o agente de endemia, sinais de isolamento, ou alguém da comunidade está falando. Então, diz que ela mora só, não tem nenhum parente, talvez, perto, né? Mas também não diz que ela não tem filhos. Pode ter, talvez não more com ela, mas pode ter. Então, é uma atenção. O agente de saúde, o agente de endemias deve buscar, inclusive, relacionar, né? Buscar quem é que pode dar apoio também na comunidade ou na família a esta idosa. Então, ela tem sinais de desânimo, falta, e isso causa falta de cuidado com o ambiente ao seu redor. Então, ela não tem cuidados com, por exemplo, ali o quintal, com o seu terreiro, né, com a sua área que envolve ali a casa. Então, preocupado com essa situação, o agente de saúde também acionou o colega, o agente de endemias. Então, isso é importante, ver que ela tem ali falta de cuidados com o ambiente, então já se imagina, inclusive, problemas que possam estar relacionados aí a Aedes aegypti, né, e outros vetores, né, que podem causar adoecimento. Então, durante a visita, os dois, interessante, identificaram que Dona Maria estava desmotivada. Então, foi feita uma segunda visita para cuidar de si mesmo em sua casa. Então, devido a um quadro de tristeza persistente. Então, aqui é o que eles perceberam. Não houve
não é um diagnóstico, né? Mas é o que os dois identificaram e nós podemos sim ter essa noção. Então, a pessoa apresentaria uma tristeza, desmotivação, que poderia estar relacionada a um transtorno de saúde mental. Então, aqui é uma hipótese, poderia, ó, uma hipótese que os dois levantaram. É interessante as hipóteses, porque são ali por elas que são feitos os encaminhamentos. Então, aqui, o agente de saúde, o agente de EMIAS pode, sobretudo o ACS, fazer encaminhamentos relacionados à saúde mental. Mas antes, deve envolver também a sua equipe de saúde da família. Então, nós vamos fazer isso no comentário. Além disso, os dois identificaram lixo acumulado e recipientes com água parada. Então, aqui problemas, claro, que podem, tanto relacionados à dengue, mas também como outros insetos, roedores, né, que podem se aproveitar do lixo e infestar aquele ambiente, né? Então, escorpiões, ratos, né, baratas, né, uma coisa puxa a outra, né? Então, é algo que envolve, por isso que o agente de saúde ele não resolveu só o problema, porque aqui não é uma questão só dele. A situação demandou uma abordagem integrada. Então, o curso fala muito disso, integrar o ACS, o ACE, unir estratégias, e aí os dois devem pensar juntos, estratégias para promover a saúde dessa mulher. Então, é a saúde mental, é também o ambiental. O ACS e o ACE precisam desenvolver um plano de ação. Então, aqui eles têm que desenvolver algo para melhorar a situação, né? E aí, o que é que vocês dois, você e o ACE, o ACA e o ACS, fariam para atender a necessidade de Dona Maria? Promover sua saúde física e emocional, ao mesmo tempo em que eliminaram também os fatores de risco. Então, aqui já diz que eles eliminaram os fatores de risco. Então, talvez no comentário você não deve focar muito, os dois têm que fazer uma. é, Fazer alguma coisa ali para limpar os quintais, como é uma idosa, talvez eles mesmo fizessem ali uma atividade que pudesse eliminar o lixo, né, que pudesse recolher o lixo, ou se for o caso de envolver até mesmo a equipe também aí da prefeitura, né, que possa fazer ali a coleta desses resíduos, né, porque não é o agente de saúde ou o agente de limpeza que vão sair levando o lixo da casa de ninguém, né? Então, longe disso. O trabalho é mais orientação, mas no caso dessa senhora aqui, pode até precisar de uma intervenção, né? O agente de endemias também ali identificar garrafas e fazer também o recolhimento, né? Pelo menos a seleção, né, disso aí, no sentido de identificar, não é obrigação do profissional, pelo que eu entendo, claro, sair fazendo essa coleta, catando nada no quintal dos outros, ou dar uma destinação, levar para um lixão, isso não. Mas, nesse caso aqui, pode precisar uma ação conjunta, e, inclusive, os dois podem solicitar apoio para fazer essa causa. Então, ali pode ser o serviço do município que pode ser acionado para fazer a limpeza dessa área, vai depender da situação encontrada. Então, veja bem, aqui já diz que isso foi resolvido, ó. Então, ao mesmo tempo em que eliminaram, já disse que foi, eliminaram os fatores de risco relacionados à saúde ambiental. Então, aqui os dois, no dizer dessa história aqui, os dois resolveram, né? Então, não é muito necessário no comentário você dizer que tem que chamar a prefeitura para fazer a limpeza do terreno, a limpeza da área externa da casa, ou até mesmo uma equipe ali que pudesse auxiliar na limpeza interna do domicílio. Então, isso talvez não precisa você comentar porque já diz aqui que foi eliminado. Então, os dois ali resolveram essa situação. Com base nesse caso, elabore sua resposta, veja bem, indicando pelo menos duas estratégias de abordagem, duas estratégias de abordagem. Então, aqui, que pode ser realizada em conjunto, pelo ACS e o ACE no manejo da situação. Então, duas estratégias. Quais podem ser as duas? Então, eu coloquei no comentário, claro, um comentário mais amplo, mas eu poderia dizer as duas estratégias. Uma é o acolhimento, que os dois devem fazer, ou seja, visitas com mais frequência para acompanhar se a situação está melhorando. É, tentar entender ali o que é que está deixando a idosa desmotivada. Então, é o acolhimento, é uma estratégia, né? Ser bem atencioso com aquela idosa, ainda mais devido a essa situação. E a segunda estratégia é encaminhamento. Então, essas duas. Acolhida que os dois vão fazer, continuar fazendo nas visitas,
Porque pode ser que numa visita só não vai resolver a questão de identificar o que é que está deixando essa idosa assim. Então, a primeira coisa é um acolhimento. E a segunda estratégia é o encaminhamento. Isso porque tem coisas aí que não vão resolver só os dois. Então, pode ser questão ali mental, como diz a hipótese, transtorno de saúde mental, é o encaminhamento. Então, ali o ACE ou o ACS, eles podem fazer esse encaminhamento, sobretudo o agente de saúde faz os encaminhamentos para a equipe. Primeiro, a sua equipe de saúde da família, né? Ali uma consulta com a médica é fundamental, porque a situação de saúde dessa pessoa não está bem. Então, não é só limpar ali o quintal ou como já foi resolvida essa parte, estaria resolvido. Não. Então é consulta médica, pode ser que ela precise de medicação, então aí o médico vai ver e pode encaminhar também para um outro centro de referência, um CAPS, né, ou outra coisa, um CREAS, um psicólogo. Então é a partir da unidade de saúde que será feito esse outro encaminhamento para um outro nível de assistência, de atenção em saúde. Então, são essas duas estratégias que você deve citar. É o acolhimento feito pelos dois profissionais nas visitas, retornando às visitas, tentando conversar, entender, e o encaminhamento, porque requer intervenção de outros profissionais, né? Sobretudo ali médico, né? Um psicólogo, pode querer envolver medicação. Então, são essas duas as estratégias. Aí diz. Justifique brevemente sua escolha, demonstrando compreensão das atribuições, ó, do ACE e do ACS. Então, você tem que dizer mais ou menos o que é ali que cada um pode fazer. Então, pede isso, ó, justificar, demonstrando que você conhece as atribuições de ambos os profissionais. Vamos lá? Resposta aqui. Pronto, eu coloquei 2 parágrafos, mas você pode resumir. Então, a resposta é essa. Eu coloquei aqui. Eu coloquei, acho que umas 13 linhas por aí, mas pode ser menos. Você pode, não vou querer escrever isso tudo, não. Você pode pegar só, por exemplo, aqui, ó, até um parágrafo desse, até um ponto desse, e deixar essas outras explicações. Mas aqui eu quis ser amplo nesse comentário, porque vai ajudar em entendimentos diferentes, né? Então, tem os agentes de endemias, pode pensar de uma outra forma, um agente de saúde de regiões diferentes. Então, por isso que esse comentário meu ele é mais amplo para atender a maioria, mas você não precisa comentar nessa mesma proporção, pode ser menos. Se você fazer um comentário desse, com certeza, com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão, ou seja, você sendo direto também ao ponto, você com certeza vai tirar a nota máxima, né? Aqui diz, eu disse, ó, o ACS, então veja que eu separei o ACS e depois o ACE. Aqui pede que é para identificar os dois, então fiz isso, ó. Identificar ambos. Então vamos entender. O ACS, aqui é uma introdução. Veja bem, tudo deve começar assim. É uma condição, o ACS conhece a condição de vida da moradora e pode direcionar a resposta eficaz à situação. Então é uma introdução, meio que eu estou normalmente citando o que já está lá no texto. Aí eu disse, aqui como estratégia, deve iniciar acolhimento cuidadoso, escutando o indivíduo, no caso aqui a senhora, de forma empática e sem julgamentos. Então ele não vai lá reclamar, por que a senhora faz isso? A senhora vai adoecer, vai prejudicar a comunidade, por que está acumulando lixo? Por que não se cuida? Então você não vai fazer julgamento. Esse acolhimento, aqui agora já vou explicar, é fundamental para estabelecer um vínculo de confiança. Então a pessoa vai ver que ela foi acolhida, que você se importa com ela, que você não está reclamando, que você não está julgando, o que facilita a abertura da idosa para relatar suas dificuldades. Então você vai ser atencioso com ela e ela depois vai estar ali dizendo as suas dificuldades, por que que chegou a esse ponto. Também deve compartilhar aqui agora a parte de encaminhamento, ó. Acolhimento e encaminhamento. Também deve, veja bem, acolhimento e agora aqui é compartilhar, é encaminhamento. Também deve compartilhar ou encaminhar a situação junto à equipe multiprofissional e redes de apoio. Então, você pode envolver a equipe multiprofissional, como eu disse, começa pelo médico, pela enfermeira da sua unidade de saúde,
como já começou com o agente de endemias, e também uma rede de apoio. Então, você pode ver que é necessário, talvez, ali, um encaminhamento para um centro de referência, um CAPES, ou até mesmo um conselho do idoso. Então, o agente de saúde ele pode perceber essas situações ou pode esperar que a equipe multiprofissional faça isso. E fazer visitas mais frequentes. Então, é o monitoramento tanto para, primeiro, identificar, né, nas abordagens o que é que está deixando essa situação e também monitorar, como eu disse aqui, ó, causando isolamento e, consequentemente, prejudicando a saúde mental. Além de monitorar o que a equipe multiprofissional recomendou. Então, você passou para a enfermeira, para a médica, eles passaram medicação, seja ali para a questão de depressão, se foi isso né, o diagnóstico, por exemplo, você deve ter um monitoramento. Será que ela está usando a medicação ou vai abandonar novamente? Está tendo melhoras? E aí, a condição dela estar sozinha, não seria o ideal você envolver, por exemplo, um conselho do idoso, encaminhar? Não é buscar punir ninguém, não, de filhos ou alguém, não, mas é você não ficar como responsável por essa idosa sozinho, né? Então, o agente de saúde é o responsável por essa situação, responsável no sentido de encaminhamento, de perceber, mas não no cuidado. Só que isso o conselho do idoso pode fazer, ver quem é que pode ser a família, alguém que possa se responsabilizar com essa idosa, no sentido de cuidados também, né, de estar próximo, né? Devido à idade, aqui agora por uma observação, e por morar sozinha, ou seja, você percebeu isso, né? O agente de saúde deve buscar apoio junto à comunidade, então ele deve buscar conversar ali, seja ali no bairro, com os vizinhos, ou também com a comunidade não compartilhando a situação de que a casa está com lixo, com isso, com aquilo, mas não. Você deve buscar falar sobre aquela pessoa. Tem alguém próximo, tem filhos, tem um irmão, tem um sobrinho de Dona Maria que mora aqui próximo. Então você vai buscar essas informações para quem sabe depois ser útil para alguns cuidados com a idosa. Então, ou até mesmo levando o caso para o conselho do idoso. Então, você pode pedir o apoio e o conselho do idoso deve fazer a visita, buscar também, também orientar, sobretudo a família, né? Isso já aconteceu em uma família aqui próxima, né, da área que eu trabalho. Dois idosos, já com 96 anos, 99 anos, estavam morando só, dormindo sozinhos, e eles não sabiam mais se cuidar direito. Então, o conselho do idoso precisou ser acionado, e lá foi feita reunião, chamou os filhos que moravam próximos, mas um ficava jogando a causa para o outro. E aí, o conselho do idoso acabou determinando que são mais de 10 filhos que esse casal tinha, né? Que cada dia da semana ali ia ficar sob responsabilidade de um filho, né? Ou seja, poderia ir a filha ou a neta, né, que pudesse ajudar. Mas deixou certo de que haveria alguém responsável para dormir com esses idosos e outro, além de definir outra pessoa para cuidar da alimentação dele durante o dia. Agora, sobre o ACE. Então, você deve citar os dois. O ACE participa ativamente das ações no território. Então, aqui é uma introdução, né? Você está dizendo que ele também é ativo no território. Isso inclui a identificação de situações que impactam sobre a saúde coletiva. Então, a questão da casa dela, da idosa, pode impactar a saúde coletiva, a questão lá do Aedes aegypti. E também sobre cada família. Então, o agente de endemias ele tem essa responsabilidade também coletiva, mas um olhar também individual. No caso citado, o agente de endemias deve fazer as intervenções de sua competência para eliminar os riscos relacionados à falta de cuidado com o ambiente. Então, já foi feito ali. Então, já disse que ele deve atuar nesse sentido, né, a questão do foco, né, do Aedes aegypti, de observação com relação a lixo e fazer o monitoramento frequente. Então, também ele deve retornar para fazer novas intervenções, seja também na parte ambiental, mas também de acolhida. Inclusive, eu vou citar aqui também, ó. Isso em conjunto com ações de acolhimento e acompanhamento. Então, ele não vai lá só observar a área externa ou coisa do tipo. Ele deve também buscar ouvir a idosa, tentar entender um pouquinho o que é que está deixando ela naquela desmotivação. Então, também é o papel dele, porque isso ajuda a resolver o problema final, que é o descuido com o ambiente. Então, aqui buscando ouvir
o que está deixando a idosa indispostos para cuidar de si e do ambiente. Então, ele deve ouvir também a pessoa. Então, este é o comentário. Você pode pausar o vídeo para você ver o texto e tirar isso como referência. Busque comentar, sempre citando os dois profissionais. Forte abraço. Vamos para mais vídeos aí no canal, e-books, aula interativa, muita coisa. Então verifique aí, clique no nome do canal e você vai ver os outros vídeos, escolher qual você quer ver agora. Também compartilho, dependo muito que você faça isso para que eu possa continuar gravando, porque preciso dedicar tempo e preciso também que haja engajamento.